7 diferentes julgamentos a respeito de quem é Jesus Cristo. Número 1. Mateus 16:16. Diz o seguinte: respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconhecer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo é o mesmo que admitir que ele é Deus. Porque a expressão Filho de Deus, para Jesus, está associada à sua divindade. Assim como Filho do Homem diz respeito à sua humanidade. Jesus Cristo é Deus. De acordo com João capítulo 1, versículo 1, é dito: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 é dito: e o verbo se humanizou, se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, portanto, é Deus. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Para Pedro, Jesus Cristo de fato era Deus. Era o Cristo, Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus disse para Pedro: não foram carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Porque Deus, ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São 3 personalidades e uma única divindade, em essência, natureza e substância. Segunda opinião aqui foi a do Nicodemos. Capítulo 3 do Evangelho conforme João, o Nicodemos fez a seguinte declaração: bem sabemos, mestre, bem sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre. Nicodemos também era mestre, mas ele pôde ver que Jesus Cristo era um mestre diferenciado. É o mestre dos mestres. Jesus Cristo é a própria sabedoria personificada. A Bíblia diz, o Paulo, fazendo referência a Jesus, disse: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Terceira opinião aqui foi a opinião do João Batista. João Batista, quando estava batizando ali às margens do Jordão, e Jesus se aproximou, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o único que perdoa pecados. Ele mesmo disse: saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. O poder de Jesus para perdoar pecados é sobre a terra, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Mas a boa notícia é, 1 João 1,7, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas uma opinião aqui é a do Tomé. O Tomé foi aquele que só cria em Jesus, depois que ele morreu, se pudesse ver ele pessoalmente, com seus próprios olhos, ressuscitado. E ele teve a oportunidade de ver. E ao tocar em Jesus disse: Senhor meu e Deus meu, João 20, 28. Jesus chamou a atenção dele dizendo: tu crestes porque vistes? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque a fé propriamente dita, a fé bíblica evangélica, é aquela fé que crê para ver e não vê para crer. Diria o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele define fé e diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Mais uma declaração aqui foi a do Paulo. Paulo o exaltou, o enalteceu, chamando-o de Senhor da Glória. Primeira aos Coríntios 2,8. Jesus foi chamado de Senhor da Glória pelo Paulo. Mas não só isso. Paulo também o chamou de Senhor dos vivos e dos mortos aos romanos. Jesus também é o Senhor do sábado. É o Senhor de todos. Pedro falou isso lá em Atos, Senhor de todos.
E o João, em Apocalipse 17, 14, ele diz que ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os anjos o louvaram, chamando-o de Salvador, do Cristo e de Senhor. Kyrios, a palavra grega. Lucas 2:11. E, finalmente, o próprio Pai, lá em Mateus 17:5, chama-o de meu filho amado, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer a ele ouvir. Jesus é tudo isso para nós, muito mais. E, sobretudo, Jesus, ele é o nosso Salvador. É aquele que salva a nossa alma da condenação eterna. É aquele que salva a nossa vida enquanto estivermos aqui. A palavra diz, o próprio Jesus afirmou, aquele que deixar tudo por amor a mim, vai ganhar aqui 100 vezes tanto, e no porvir a vida eterna. Ele quer salvar nossas emoções, curar as nossas feridas, quer restaurar a nossa saúde física. Ele quer mudar a nossa história, como mudou do Jó a nossa sorte. Ele quer fazer de cada um novas criaturas, porque está escrito, se alguém está em Cristo é nova criatura. 2 aos Coríntios 5:17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele quer nos fazer ricos do ponto de vista espiritual, com toda sorte de bênçãos. Efésios 1, versículo 3. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ele quer nos dar tudo que diz respeito a uma vida bem-sucedida do ponto de vista espiritual. E as outras coisas nos serão acrescentadas. 1 de Pedro 1:3, ou melhor, 2 de Pedro 1:3, ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o seu reino com a sua justiça, e essas outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós vemos que são vários os julgamentos que se fazem a respeito de quem é Jesus. E todos eles exaltam a ele como um homem perfeito e como perfeito e verdadeiro Deus. Para finalizar, 1 de João, epístola de 1 de João, capítulo de número 5, o versículo 20. Eu finalizo lendo esta passagem onde diz o seguinte: diz assim a passagem, 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Valério Pontes, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.